Está meio de banho. Está bem. Graças a Deus, amados. Amém. Quem está triste, dá glória a Deus. Quase que sai. É porque você está alegre do Senhor. Amado, é muito motivo de louvor e adoração ao Senhor. Mas o ano que a Igreja Batista Cairói está completando, tudo isso tem acontecido porque Deus tem se agradado do coração desta igreja. Quando eu falo coração desta igreja, estou falando de estrutura, estou falando do seu coração. Muito mais um coração generoso, um coração que busca a Deus, mas Deus derrama graça, derrama poder neste lugar. Antes de passar a palavra para o nosso pastor, eu orar um pouco, vamos orar, vamos desarmar entre as letras, vamos preparar mais nosso coração para receber uma palavra nessa noite. Eu tenho certeza que se nós abrirmos nosso coração, nós jamais sairíamos daqui como nós entramos essa noite, porque Deus não dispensa ninguém sem primeiro falar o seu coração. Pai, eu quero te louvar esta noite, Pai, quero agradecer ao Senhor, como já foi colocado diante do Senhor nesta noite, Pai, a gratidão do nosso coração, dos louvores, vão embora ao Senhor. Pai, eu quero te louvar por cada vida que tem se rendido aos teus pés período este ano, Pai. Nesse tempo, o Senhor plantou esta igreja, este lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada relacionamento foi restaurado, cada vida foi restaurada, Senhor. Eu quero te louvar, a Deus, que até aqui nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E eu creio, Deus, que não será diferente daqui para frente, Pai, porque o Senhor é um Deus que não muda princípios, Senhor. Se nós lembramos de volta tudo do teu princípio, Pai, a autoridade do teu Espírito, Senhor, podemos confiar em Ti, que chegaremos no lugar que o Senhor quer que chegamos, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida aqui nesta noite, Pai. Eu quero celebrar a Ti nesta noite, Pai amado, por cada família que é representada, Senhor. Que o poder e o mover do Espírito Santo venha agir em seus corações, Pai, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo restauração na sua casa. Pai, o Senhor é um Deus que sonda e conhece os corações de cada pessoa daqui nesta noite, Pai. Mas confiando na Tua promessa, confiando na Tua palavra, ó Deus, que o Senhor diz na Sua palavra, Senhor, que através do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu a sepultura, e está à direita do Senhor intercedendo por nós, que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades, Pai. Venha suprir a necessidade do Teu povo nesta noite, Pai, seja qual for a área, Senhor, que caia por terra toda investida do adversário, Pai, que não haja, Deus amado, um lugar, espaço para a nossa vida, em nossa casa, para o adversário, mas que a nossa casa seja um lugar de adoração ao Deus vivo e ao Deus Todo-Poderoso, Senhor. Mas nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos a cidade de Vitória da Conquista, a qual, Deus, o Senhor nos plantou, o Senhor nos presenteou, Deus, para nós viver neste lugar, Senhor. Nós repreendemos e rejeitamos todo espírito de idolatria nessa cidade, repreendemos todo espírito de violência nessa cidade, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus, Pai, que haja, Deus, uma paz nessa cidade, Senhor, que o governo do Senhor seja estabelecido nessa cidade, Pai. Aclama os Teus anjos em cada canto dessa cidade, Senhor. Nós abençoamos a cidade de Vitória da Conquista, Pai, e clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, suplicamos a Ti, ó Deus, que venha cair por terra todo espírito de bruxaria, todo espírito de feitiçaria, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai, que haja plena, Senhor, louvor do Senhor nessa cidade, Pai. Nós abençoamos cada igreja, abençoamos cada ministro da Tua palavra, Senhor. Cobre os Teus filhos no Teu mando, Senhor. Traga a paz dos seus corações, traga a paz da sua família, saúde espiritual nas famílias, Pai, pastoral, Senhor. É o que nós te pedimos esta noite, Pai, e te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que nos traz alegria, Senhor, e tem a diversidade, mas nós sabemos, Pai, que a nossa alegria não está neste mundo, a nossa alegria está em Ti, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. E é neste amor que nós estamos celebrando esta noite, é neste amor que nós queremos para viver nesta noite, é neste amor, Deus, que nós queremos viver toda a eternidade, Senhor. Para isso, nós abençoamos mais uma vez, Pai, a vida do Teu servo, pastor, Pai Josué, tudo nas Tuas mãos, Pai, cobre ele com Teu manto, Senhor, guarda a sua família, proteja, Pai, livre de todo mal, Pai, abençoamos o Teu servo, abençoamos o ministério do Teu servo, Senhor, que nesta noite, Pai, não seja diferente, Senhor, que o Senhor continue usando ele neste lugar que o Senhor tem usado, Pai, é um motivo de louvor e agradecimento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos.
prazer muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém? Podemos assentar, por favor. Eu quero, de antemão, agradecer pelo convite do pastor Josevaldo, pastor Marcelo, convite que nos foi feito há algum tempo atrás, e estamos aqui para trazer esta palavra de Deus ao seu coração. Amém? Aniversário da igreja. Quantos anos, pastor? 8? Que bênção, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida desta igreja, o projeto de Deus. Eu sei que muito mais Deus tem a fazer na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Amém. Com fé, com confiança, fazendo com que a obra do Senhor prospere cada dia mais. Eu gostaria de dar uma saudação aos irmãos, trazer um abraço lá da Igreja Batista da Paz. Os irmãos ficaram felizes, falei que estaria aqui nessa noite, e os irmãos mandaram esse abraço carinhoso aí para os irmãos aqui da Igreja Cairosa. Amém? Estou vendo ali Neidinha. Deus abençoe, Neidinha, você, viu? Mando. Eu só liberei você, você sabe, né? Carlos Marcelo. Quando ela foi falar, pastor, você sabe, eu falei, tá bom, Neidinha, tá certo, vai com Deus. Amém, glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e também versículo 1. Nós vamos trabalhar esse texto nesta noite, né, falando um pouco sobre Jesus, o Senhor da terra e a esperança do mundo. Amém? Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Daí é o texto que Paulo traz aqui nessa saudação a Timóteo. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, ou em outras versões, nossa esperança. Amém? Então vire para quem está do seu lado, com gentileza, diga para ele assim: olha, Jesus é a nossa esperança. Jesus é o Senhor da terra e a esperança do mundo. Você crê nisso? Amém. Amém? Que coisa maravilhosa, não é? Jesus é a esperança para este mundo perdido, esse mundo que está aí fora, tão cheio de problemas, tantas dificuldades. Vamos fazer mais uma oração. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela liberdade que temos de trazer a palavra do Senhor. Agradecemos também nessa noite porque o Senhor é conosco, o Senhor é um Deus presente. Te agradecemos também nessa noite porque aqui estamos com o objetivo de te louvar, de te adorar, de te engrandecer. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado esta igreja, abençoado esta igreja, os pastores dessa igreja, a liderança, os irmãos, e que cada dia essa igreja possa crescer, prosperar, ó Deus, para fazer uma obra que o Senhor plantou neste lugar, neste bairro, nesta cidade. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu particularmente, eu gosto muito de falar sobre Jesus. E Jesus, a nossa esperança. Como eu disse aqui, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está perdido diante das suas ideias, dos seus propósitos. As pessoas hoje estão completamente perdidas, desnorteadas. As pessoas que vivem sem Jesus, infelizmente, elas estão desnorteadas. Às vezes as pessoas pensam que estão vivendo, mas infelizmente elas estão apenas passando nesta vida sem um propósito, sem um objetivo específico. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, sim, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa expectativa, Ele é o nosso propósito de vida, Ele é o sentido da nossa vida. Amém? Então nós temos que entender isso, esse propósito. O apóstolo Paulo, quando ele começa essa epístola aqui a um jovem pastor na época, não é? Timóteo,
ele começa dizendo: olha, eu estou dando esse mandado de Deus, nosso Senhor, que é a nossa esperança. Eu estou imbuído deste propósito. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nós temos esse propósito de Deus também. Você crê nisso, amém? Quando eu estava vendo aqui as jovens, né, dançando tão bonito aqui, não é? Esse propósito de Deus precisa fazer a diferença, não é? Precisamos fazer essa diferença através da nossa vida, através do nosso comportamento. Não existe uma igreja que é a igreja apenas nas quatro paredes. A igreja verdadeira é a igreja lá fora, sim ou não? Não é? A igreja lá fora. Nós estamos precisando mostrar para as pessoas aí de fora que nós somos igreja, que nós somos pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, comprometidos, que temos esse mandado de Deus, que temos essa incumbência de levar uma mensagem de Deus às pessoas que estão aí fora. Milhares de pessoas estão sedentas. Hoje, mais precisamente, não é? Eu que moro aqui do outro lado, aquela parte ali da exposição está completamente fechada. As pessoas estão ali, polícia, porque estão preparando para uma festa muito grande, com cantores, com pessoas, não é? Muitas pessoas vão ali para se embriagar, outros vão ali para a prostituição, para o uso de drogas, para tantas coisas, porque eles pensam que isso vai trazer a verdadeira alegria no seu coração. Mas essa alegria é uma alegria passageira. Mas quando nós temos Cristo no nosso coração, quando nós temos Cristo em nossa vida, nosso propósito, nós precisamos ir à frente com este mandado de Deus. Eu quero pegar muito essa palavra aqui, pelo mandado de Deus, nosso Salvador em Cristo, a nossa esperança. Sabe, queridos, nós precisamos entender o propósito. Para que você existe? Para que nós existimos como igreja? Alguns anos atrás, nós estávamos ali no bairro Flamengo. A igreja situava-se ali, né? No início nós ficamos na Praça Gerson Salles, no Alto Marão, depois mudamos ali para a Rua Joana Angélica. E eu sempre falava para a igreja, falava para os irmãos: será que se um dia a igreja fechar as portas aqui e sair, qual vai ser a demonstração dos vizinhos? Será que alguém vai dizer assim: graças a Deus esse povo barulhento foi embora, não é? Graças a Deus esse povo que parava os carros na porta das garagens do outro, que não deixava acontecer isso, aquilo outro. Ou as pessoas sentirão saudade da igreja, vão dizer: poxa, que pena, não é? A igreja estava aqui fazendo um papel tão relevante, tão singular. Nós precisamos pensar sobre isso. Esse é o mandato de Deus para a nossa vida. Estamos sendo relevantes na nossa conduta, na nossa caminhada como igreja, como povo de Deus. E para a glória de Deus, alguns anos se passaram, 3 anos agora faz que nós mudamos definitivamente para o nosso prédio, construímos ali. Deus nos deu essa alegria de construir, de estar lá no nosso espaço, né? E eu voltei lá na rua onde a igreja funcionava, né? E quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, alguns vizinhos me viram e vieram falar comigo e falaram: poxa, pastor, ele está sentindo uma falta tão grande da igreja. A gente sentiu tanto que vocês foram embora, apesar de que outra igreja se instalou no lugar, mas não é a mesma coisa, né? Eu falei: mas amém, louvado seja Deus. A igreja precisa ter esta relevância, esta pregação, este propósito de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Quando o apóstolo escreve aqui a Timóteo, ele está dizendo: olha, você precisa empregar isso no seu coração, mostrar isso para as pessoas, que Jesus Cristo é sim a nossa esperança. E olha, se você tem um propósito, eu vejo aqui muitos jovens, uma igreja com muitos jovens, graças a Deus por isso, né? Para que a gente seja alguém diferente lá na frente, nós precisamos de deixar quem nós somos hoje. Não é? Nós precisamos mudar quem nós somos hoje. Se eu quero ser uma pessoa diferente, que faça a diferença nesse mundo que eu estou vivendo, eu preciso deixar muita coisa do que eu estou fazendo hoje. Eu preciso ser alguém que viva verdadeiramente a palavra de Deus em minha vida. Eu preciso mostrar isso. Pô, o que aconteceu com Jesus? A palavra diz
E a história também vai complementar isso, não é? Que Jesus inegavelmente existiu. E ele foi alguém que marcou a história da humanidade, não é? Tanto que nós temos hoje antes de Cristo e depois de Cristo. Quando você escreve, não é? Hoje não é muito comum a gente escrever cartas, mas antigamente a gente escrevia tanta carta, não é? E a gente começava ali datando, dizendo onde estava, Vitória da Conquista, né, 14 de julho de 2018, e a gente vai datando essa data. Quando você faz um cheque, que também já está perdendo, quase ninguém quer mais fazer cheque, né? Hoje tudo é meios eletrônicos, mas essa data que é tão importante marca uma divisão de alguém que pisou os pés aqui neste mundo e que declarou e que disse que ele era sim o Filho de Deus, alguém que veio com uma missão, com um propósito, com um objetivo claro, específico. Ontem uma jovem da nossa igreja, ela estava lendo lá um texto da palavra de Deus, e ela tirou uma foto do texto e mandou para mim, disse: pastor, não estou entendendo, por que aqui o texto está dizendo que os discípulos de João jejuaram e que os fariseus estavam jejuando, e Jesus disse que os discípulos dele não precisavam jejuar porque eles estavam com dor? Que história é essa? Como é que é isso? E eu fui explicar para ela, dizendo: olha, calma, é porque Jesus estava ali naquele momento preparando os seus discípulos para algo que viria depois. E Jesus está dizendo: olha, ninguém jejua no momento da festa, não é verdade? Ninguém jejua no momento da festa. Eu fui no casamento a semana passada, eu estava em Natal, do Rio Grande do Norte, no casamento. E a minha irmã disse assim: olha, come pouco, porque depois de 2 horas de entradinhas e salgadinhos e mais não sei o que, ainda vai ter um jantar ainda, né? E eu disse: meu Deus do céu, né? Então em casamento ninguém jejua, já pensou? Eu não vou comer nada porque estou jejuando. Não existe isso. Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando, mostrando, falando, exercitando. E aí eu disse algo importante para ela. Eu disse: muitos daqueles que andavam com Jesus precisavam ainda de uma experiência profunda com Cristo. Muitos dos que estavam ali andando com Jesus, né? Judas andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, viu as curas, viu tudo, mas a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele metia a mão na bolsa mesmo, tirava o dinheiro, e que quando ele falou assim: você devia ter vendido esse perfume aí e dado dinheiro para entregar para os pobres, na verdade ele estava de olho no dinheiro, querendo passar a mão ali naquela grana, não é? Era alguém que andava com Jesus, mas que não tinha essa experiência real com Jesus. Sabe, queridos, nós só vamos conseguir influenciar o mundo, as pessoas lá fora, a partir da nossa verdadeira experiência com Jesus. Uma experiência real, não uma experiência dos outros, não uma experiência fictícia ou enganosa, algo que a gente vê. Não, por que você faz isso? Não, faço porque todo mundo está fazendo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma experiência real, verdadeira com Jesus. Tem um pastor amigo meu, ele é muito engraçado, e ele conta a história de um irmão, que aquele irmão, ele via os irmãos ali buscando o poder do Espírito Santo de Deus, e aquela unção, e alguns demonstrando, né, o poder do Espírito Santo, e ele dizia assim: para que isso, gente? Não precisa tanta coisa, vocês ficaram pulando, fazendo tanta coisa assim, não precisa. E um dia aquele irmão foi batizado no Espírito Santo, e ele caiu, e ele entrou debaixo do banco ali, sabe? E ele começou ali, de repente alguém pegou na canela dele para puxar, e ele gritou de lá: me deixa, eu estou aqui na unção. Né? Nós precisamos sentir essa mudança de Deus. Isso tem que ser algo real, seu, verdadeiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém? Eu quero ser um enviado de Jesus, mas para que eu seja enviado de Jesus, eu preciso ter essa experiência real com Jesus. Não adianta eu querer fazer bonito. Eu vou fazer bonito. Não, só faça se Deus realmente mandar você fazer. Só faça se Deus de fato mandar você fazer. É por isso que existe essa relação. A palavra de Deus é muito clara, ela é muito dinâmica. Jesus não está preocupado. Nós tivemos agora um momento ofertório, não é? Jesus não está preocupado com o seu dinheiro. Lá na igreja a gente costuma dizer isso. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja precisa. Não é? A igreja precisa, porque a igreja somos nós. Eu tenho que pagar a conta de luz, tenho que pagar a conta de água, nós temos que as despesas, tudo que a gente precisa fazer, vai botar uma flor, tem que comprar, tem que ter dinheiro, né? Mas Deus não precisa.
Mas Jesus, ele trata isso de uma forma tão interessante que ele diz assim: se você trouxer a tua oferta e quando você chegar aqui na frente, você se lembrar de que você está tendo um problema com alguém, não entrega a oferta não. Deixa a tua oferta de lado. Né? Vai lá, reconcilia com teu irmão, arruma a situação, arruma a tua vida e depois você volta para entregar, porque a gente precisa entender que oferta e dízimo é você se doando para Deus. O capitalismo, ele mexeu muito com isso, a ideia do mais-valia, não é? O marxismo, né? A coisa do mais-valia. Eu troco a minha produtividade, você me paga por X. E quando a gente traz diante de Deus, você está trazendo o teu suor. Você está declarando assim: eu creio que Deus é poderoso para me sustentar, para me dar mais, para me dar saúde, para me dar inteligência, para que eu possa crescer, desenvolver, projetar algo especial para Deus. A igreja precisa entender esses princípios, esse princípio de Cristo introjetado em nós, para trazer uma mudança muito significativa na nossa vida. Eu costumo dizer para as pessoas, e isso é uma realidade muito grande, o mundo aí fora, ele já está enfadado de discursos. O mundo aí fora quer ver verdadeiramente uma vida plena na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste não. Tem muita gente aí fora que tem um discurso ainda mais bonito do que o nosso. Tem muita gente aí fora que está com um discurso que vai muito mais bonito do que o nosso. Que traz palavras tão rebuscadas e bonitas, e fala tanta coisa e tal, e que as pessoas se maravilham e dizem: oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas na essência, quando você vai lá na essência, quando você procura a essência verdadeira, aquilo ali traz, não vai trazer quase nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ele está declarando aqui com todas as letras. Ele está dizendo assim: olha, eu, Paulo, pode pôr o versículo de novo na tela aí, por favor. Eu estava vendo que você colocou aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele está dando aqui, não é, esta palavra. Ele está dizendo por ordem, aqui na versão que está aqui, no meu diz por mandato de Deus. Deus nos chamou. Deus não nos chamou para a gente simplesmente sentar no banco, ficar com os braços cruzados, achar bonito o irmão ali, bater palma, trazer um dízimo para casa e pronto, e tudo mais. Deus nos chamou com uma missão. Por que Deus chamou a igreja Kairos para esse lugar, com esse projeto, com essa ideia? Porque ela tem um projeto, um significativo, claro, diferenciado, para que a igreja possa fazer. Você crê nisso, amém? Amém. Mandado de Deus, ordem de Deus. E se você começa a dedicar, a estudar e dizer o que Jesus fala de si mesmo, você vai ver que Jesus, ele falava com autoridade. O que está faltando hoje, desculpe, mas a verdade é essa, muitas vezes na igreja está faltando essa autoridade. A igreja precisa ter autoridade de alguém que não tem nada a esconder, como diz as pessoas por aí, não tem rabo preso com ninguém. Que você pode dizer a verdade, que você pode mostrar a verdade para as pessoas. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa entender o seu chamado, essa ordem de Deus, esse mandado de Deus. A igreja foi chamada para isso. Jesus se auto-intitula o Filho de Deus. Está lá em João capítulo 5. Ele vai dizer: eu sou o Filho de Deus. E sabe, eu estava estudando outro dia, eu achei uma coisa interessante demais. E lendo alguma coisa a respeito, né? Quando as crianças começaram a correr, não é, no Evangelho você vê isso, as crianças correm pelo templo e as crianças começam a gritar: Hosana, bendito que vem no nome de Jesus, no nome de Deus, e falando de Cristo, não é? E os fariseus ficaram indignados, e quando Jesus está sentado, as crianças correm e sobem no colo de Jesus, e as pessoas querem impedir, e a gente conhece bem esse texto, e alguém diz assim: olha, tira essas crianças. Ele diz: não as impeçais, porque delas são rei de Deus. Você sabe o que acontece? Criança, ela é muito verdadeira naquilo que ela tem que falar. Criança às vezes coloca a gente em cada saia justa, que é só brincadeira, né?
Criança às vezes bota a gente no rabo de foguete, que é uma brincadeira, né? As crianças estavam dizendo simplesmente o que elas estavam ouvindo em suas casas. Que as pessoas diziam, seus pais diziam: Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias esperado, né? Tom Taylor vai dizer que Jesus passa na porta do templo e as pessoas tiram suas capas, seus aventais e jogam no chão, palmeiras, e começam a gritar, não é? Baruch Havá, Shem Adonai, ou seja, bendito que vem no nome do Senhor. E os fariseus saem de lá de dentro do templo, todo mundo ali meio com raiva. Vocês querem calar a boca? Será que vocês não estão vendo que nós estamos aqui orando para que um dia o Messias venha? E o Messias está passando na porta da igreja. E eles estão perdendo o time, o feeling. Eles não estão entendendo absolutamente nada. E eu digo para vocês nessa noite: a igreja precisa ser uma igreja relevante nos dias de hoje. Precisa ser uma igreja aberta, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Precisa ser uma igreja que entenda o chamado, a direção de Deus, o norte de Deus. Muitas vezes nós estamos degladiando contra nós mesmos, porque eu quero que essa cor da planta seja vermelha, eu fiquei com raiva porque a irmã comprou azul. Porque o outro queria que essa cortina fosse preta e botar azul, eu não gostei. Eu me lembro que uma vez um irmão, a gente estava na igreja e eu disse: meu irmão, se a gente fosse optar pela democracia, que tinha que ter cada faixa da igreja com uma cor. A pessoa ia virar um arco-íris, né? Porque eu não gosto de azul, de amarelo, de preto e tal, né? Mas a igreja ela é regida pela teocracia, pela vontade de Deus, pelo projeto de Deus. E para isso ele elege pessoas que são líderes, como diz Paulo lá em Efésios, né? Para isso, para este perfeito andamento da igreja, ele constituiu apóstolos e profetas e pastores e líderes e evangelistas e mestres com o fim do aperfeiçoamento. A igreja precisa ser aperfeiçoada. Nós temos que entender. E por quê? Porque Deus nos deu um mandado. Qual foi o mandado de Jesus? Primeiro, Jesus nos chama. Jesus faz um convite lindo, maravilhoso no Evangelho. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vou tirar de vocês esse jugo pesado. Na verdade, o que Jesus estava dizendo ali, e todo judeu estava entendendo muito claro, Jesus não estava falando de peso normal, natural. Jesus estava falando como um rabino. Todo rabino, quando ele atraía seguidores para junto dele, a primeira coisa que um seguidor de um rabino perguntava era: qual é o seu jugo? Ou seja, quais são os seus ensinamentos? Quais são os seus parâmetros? Quais são as suas condutas? Eu quero seguir a você, mas eu quero saber qual é o seu jugo. Era isso que ele perguntava. E Jesus então chama todos. Ele não está chamando distintamente somente aqueles que terminaram a Torá, os homens, as mulheres. Jesus, só os homens. Ele chama mulheres, homens, crianças. Ele chama todos. Ele diz: vinde a mim. O meu jugo é suave. O meu fardo é levíssimo. Irmãos, nós precisamos entender essa dinâmica do reino de Deus. Deus não quer nada que seja um peso para você. Vir para a igreja não pode ser um peso para você. Andar com Deus não pode ser algo pesado para você. Essa semana eu viajei, depois tirei alguns dias de férias e quarta-feira eu estava na igreja. E aí o irmão falou para mim: mas o senhor não está de férias? Eu falei: sim, mas eu de férias eu também cultuo a Deus. Não é porque eu sou pastor que eu vou ficar dentro de casa com a perna para cima, os irmãos estão lá na igreja, eu estou aqui deitado. Eu vou para a igreja. No dia que eu tiver que vir para a igreja por obrigação, nunca mais eu quero pisar no pé da igreja, irmão. Eu tenho que pregar o que está dentro do meu coração, daquilo que me alimenta através da palavra de Deus. A gente precisa ter essa dinâmica. Eu fico imaginando, eu sempre me perguntei isso: o que os discípulos pregavam? O que os discípulos pregavam? Eles pregavam aquilo que eles viviam, aquilo que eles entendiam da lei, da palavra, e aquilo que eles levavam para as pessoas no dia a dia, porque a pregação deles não era nenhum culto, era o dia todo. Começava às 8 da manhã ou 7 da manhã e ia o dia todo.
Até de noite, nas reuniões, os discípulos se encontravam com um, falava com o outro, falava, ministrava. A nossa pregação não pode ser apenas aqui nas quatro paredes. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não está? É na feira, é na quitanda da esquina, é no cara que te dá o que você chama o Uber, o táxi, é em qualquer lugar. É a pregação de Jesus. Nós estávamos no Uber e a minha esposa virou para um camarada que estava dirigindo o carro e disse: Você frequenta alguma igreja? E ele disse: sim, a igreja é tal. Eu disse: católica tal. Ela disse: olha, eu quero deixar um versículo para você. Essa manifestação de Jesus, sem forçação de barra, sem dizer para as pessoas tem que ser assim ou tem que ser assado. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Amém. As pessoas precisam entender que Cristo em nós é a esperança da glória do mundo. Outro dia eu contei uma experiência muito interessante na igreja. Eu li numa revista de um homem que foi preso há muitos anos atrás. Você sabe, hoje a Rússia está aí com a Copa do Mundo, todo mundo elogiando, mas a Rússia ela era composta de vários países, chamados de União Soviética, não é? Os países soviéticos, e era um comunismo fechado. As pessoas não podiam falar de Jesus Cristo, eram simplesmente mortas por conta da sua fé. E um cristão, um pastor cristão, um dia ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho de Jesus, e mandaram ele para uma penitenciária muito longe, e ali ele ficou num quarto ali, naquele lugar, preso. De vez em quando apanhava e para que ele negasse Jesus. E passado algum tempo trouxeram um camarada que era do Partido Comunista, mas ele era trotskista e agora estava com Stalin, e aí ele era contra as ideias, e pegaram esse camarada e deram uma surra, quebraram ele todo praticamente, e colocaram ele na mesma cela onde estava esse homem, esse servo de Deus. E esse homem chegou ali todo quebrado, todo moído, todo roxo, apanhou muito, um frio intenso. E passou alguns momentos, alguns dias, aquele homem começou dizendo: olha, eu sou um cristão. Ele disse: olha, não quero saber de cristianismo, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Eu sou comunista, sou ateu, não creio em nada do que você vai dizer para mim. Eu disse: tudo bem. Apanharam aquele camarada de novo, levaram lá dentro, deram mais uma surra muito grande, e bateram e trouxeram aquele cara e colocaram, e aquele homem começou a cuidar daquele homem, pegou apenas uns poucos trapos que eles tinham ali, cobria aquele homem no momento de frio, pegava metade da comida, aquela ração, aquela papa, entregava o que o cara precisava, porque ele sentia que ele precisava mais. Nos dias de banho do sol, pegava o cara todo moído e levavam e carregava ele lá para aquele sol, depois voltava, os dois apanhavam, ficavam naquela luta, naquela prisão. Eles não estavam ali no hotel passeando, né? E um dia, passado algum tempo, aquele homem olhou para ele e disse assim: vem cá, esse Jesus que você prega, que você fala, ele se parece com você? Porque se ele for parecido com você, eu quero ouvir essa mensagem. Eu quero ouvir essa mensagem. Meus irmãos, a mensagem de Jesus tem que ser pregada com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, com a nossa conduta, com o nosso dia a dia. Não adianta nada você chegar aqui na frente ou lá na igreja, em qualquer igreja, estou falando, não estou falando da igreja de Carioca, chegar aqui na frente, fazer a coisa mais linda, encenar bonito, e depois lá fora você não dá testemunho nenhum, você não viver para o Senhor. O que Jesus está nos chamando é que nós precisamos entender essa dinâmica, de entender que Ele é o Filho de Deus, Ele é o pão dos céus, que desceu do céu, para que nós nos alimentássemos dEle. Ele é a verdadeira ressurreição, Ele é a vida. Ele é a vida. Eu quero ler dois textos aqui, que eu acho fantásticos esses textos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Se você puder abrir essa obra, eu vou ler na linguagem de hoje, na nova tradução na linguagem de hoje, porque é uma linguagem muito interessante. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo,
pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Glória. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida, na minha vida. Rick Warren diz que a única Bíblia que algumas pessoas irão ler durante a vida dela toda é a sua vida. É a igreja sendo igreja. Nós não fomos chamados para ficar aqui, pelo contrário, a palavra eclesia é chamados para fora. É lá fora. É lá fora. É a demonstração. É lá fora. Vamos ler outro texto. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Eu amo João, porque João, ele trata assim as coisas com tanto amor, com tanto carinho, né? 1 de João, capítulo 1, versos de 1 ao 3. Vou ler novamente na linguagem de hoje. Ele diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos, com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelado. Sabe, irmãos, o que nós temos que entender aqui, João está declarando que ele viu Jesus, que ele tocou em Jesus. João era o cara que deitava no ombro de Jesus. Tinha moral. Né? Tinha moral. Quando Jesus disse assim: alguém está me traindo, João deita no colo de Pedro e diz assim: você que tem moral, pergunta para o homem aí quem é, né? Pergunta quem é. João está declarando aqui: olha, o que eu vi, o que eu ouvi, o que as minhas mãos tocaram, essa vida, é isso que nós estamos anunciando a vocês, não é outra coisa. Eu estou anunciando a vocês uma realidade, algo verdadeiro, algo singular, algo que trouxe um impacto na minha vida. E aí agora cabe a cada um de nós entender esse impacto. Qual é esse impacto? O que Jesus transformou em você para que você possa mostrar para as pessoas lá fora? O que as pessoas vão ver em você que vão atrair, que você vai atrair essas pessoas para o reino, para o verdadeiro compromisso da palavra de Deus? É isso que nós estamos entendendo, esse mandado de Deus, este chamado de Deus para a igreja. A igreja Deus está nos chamando, Deus está dizendo assim: olha, sabe por quê, queridos? Porque todos nós vamos dar contas diante de Deus, diante desse chamado que Deus fez. Um dia Jesus vai pedir conta. E não vai adiantar você espernear. Eu acho que você já assistiu aquele filme, né? Um filme que é muito que já passou várias vezes aqui no Brasil, que é aquele O Alto da Compadecida, que tem Chicó, tem aquele pessoal bem engraçado, né? E tem lá o camarada que mente todos, né? Que é o Chicó, né? E ele mente para todo mundo, ele inventa história, e ele faz aquele negócio lá de furar a bexiga, não sei o quê, e PVP, e faz aquela coisa toda. Mas lá no final daquele filme, apesar de que tem uma conotação bem católica, no final tem uma coisa interessantíssima, porque quando ele morre, que ele se aparece lá naquele momento que está ali o diabo e Cristo e julgando para ver para que lado vai aquela coisa toda, alguém disse assim: Chicó, vai lá, Chicó, inventa alguma coisa, fala uma coisa. Ele disse: camarada, aqui não dá mais, aqui não tem como enganar ninguém, né? E aparece aquele demônio bem grandão lá, com aquele dedão assim, puxando um livrão lá, né? Olha, o nome dele não está aqui não sei o que e tal, né? Aqui não dá mais para enganar. A gente precisa ler essas coisas nas entrelinhas. Vai chegar um momento em que nós vamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Todos nós. E os nossos atos vão ser
provados, pesados. Paulo disse que as nossas obras serão purificadas pelo fogo. E se a nossa obra for ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, elas serão purificadas. Mas se for de madeira, ou de feno, ou de palha, imagina, fogo e madeira, o que faz? Acabou. Né? Nós precisamos entender como igreja. Meu Deus, eu preciso entender o teu chamado para mim, como igreja. Eu sou um enviado de Deus, eu sou alguém que foi enviado. Lembra do chamado de Jesus, que eu vou falar do envio, né? Jesus nos chama, vinde a mim vocês, eu vou tirar o fardo pesado de vocês. Só que depois que a gente vem para a clínica Rolos de Deus, que é a igreja, que vai cuidar da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, das suas emoções, você vai sair sarado, transformado, curado por Deus. Aí Deus agora vai dizer assim: ide, portanto, e prega desse reino, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar estas palavras que eu estou dando para vocês, ensine a cada um deles. É isso que vocês precisam fazer. E haja tempo, queridos. Outro dia eu fiquei muito triste com uma irmã, uma senhora, que eu a conheço por bastante tempo, e ela soltou a seguinte frase. Ela disse assim: pastor, desde que eu sou criança eu ouço essa história de que Jesus vai voltar. Já estou com essa idade que eu tenho e até hoje nada de Jesus voltar. Eu perdi as esperanças. Estou vivendo a minha vida de qualquer maneira. E eu disse: não, está errado. Está errado. Paulo vai dizer que se a nossa esperança fosse limitada apenas a essa terra, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, os seres humanos. E eu te pergunto nessa noite: você está preparado para ser de fato um verdadeiro embaixador de Jesus Cristo? Para muitas vezes ser excluído daquele grupo lá da escola, da faculdade. Não, o crente aí, essa crente aí, não adianta, porque você não aceita nada, a gente quer isso, quer aquilo. Infelizmente tem muitos, não é, que se dizem cristãos, mas estão aceitando tudo. Estão aceitando tudo e mais alguma coisa. Estão vivendo essa coisa da dualidade. É o famoso crente Raimundo. Eu espero que aqui não tenha nenhum irmão Raimundo, né? Mas é um pé na igreja e um pé no mundo. Está entendendo? Propósito de Deus. Jesus está deixando claro aqui. Ele está falando para o apóstolo, e através do apóstolo fala através do seu Espírito Santo para o seu discípulo Timóteo. Olha essa ordem, esse mandato de Deus, essa chamada de Deus para mim e para você. Um dia nós vamos passar, e essas crianças aqui hoje, elas vão continuar esta obra, sim ou não? Amém. Se Jesus não voltar, não é verdade? Um dia nós vamos passar, uns mais novos, uns mais velhos, não é? Nós temos que entender que Jesus nos chamou como igreja para vivermos diferente, para amarmos este mundo aí fora, mas não nos contaminando com este mundo. E eu quero concluir esta palavra, eu prego pouco mesmo, com uma ilustração que eu achei fantástica. O camarada disse que, eu não sei se você já pescou ou gosta de pescar, ou já viu alguma pescaria, e geralmente o pessoal sai para pescar muito cedo, né? Não sei porquê, porque eu acho que peixe tem relógio, mas os caras saem não sei quantas horas para pescar, e o camarada sobe lá naqueles barcos e sai no mar e ele pesca e ele traz o peixe. E o peixe ele está envolvido na água salgada. Então você vai lá, os bons peixes, né? O vermelho, salmão e tantos outros peixes lá naquelas águas salgadas do mar. Mas quando você pesca aquele peixe,
e você traz ele, você vai preparar aquele peixe, você tem que temperar aquele peixe ali com o quê? Com sal. Mas ele não vivia no meio da água, mas ele não se contaminava com aquele sal do mundo ali que vivia ao redor dele. O crente tem que andar. O crente pode andar nesse mundo, mas ele não pode se contaminar com ele. Glória a Deus. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Agora deixa eu te dar um pequeno conselho, se compete a você entender. Não queira logo de mão fazer as coisas muito grandes. É tipo aquela ideia de que alguém que está precisando, tipo eu, assim, perder uns quilos. E falar assim, eu quero perder logo 20 quilos. Não. Pensa assim, rapaz, estou precisando perder uns 2 quilos, uns 3. E aí você vai perdendo gradativamente. E aí quando você vai atingindo pequenos patamares, você vai alcançando sucesso naquilo que você se propôs a fazer, você se motiva para que você alcance outras vitórias. São pequenas vitórias que te darão grandes conquistas, amém? Então no reino de Deus é a mesma coisa. Não quero dizer a partir de hoje eu sou o santo número 1 aqui do planeta Terra. Vou até botar um véu na minha cara, porque nem Moisés vai resplandecer igual eu. Agora é com LED. E Moisés era ainda com lâmpada incandescente. Eu agora vou ser com LED. Então o negócio vai ser, né? E tal. Não! Vai devagar. Começa lendo a Bíblia. Se você não tem o costume de orar tanto, começa com 5, com 10 minutos, vai aumentando. Não, eu vou orar logo 3 horas de joelho. Passa 15 minutos e já levantou. Porque a gente tem isso, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui orar 1 hora, entrei na igreja e pastor, vamos orar 1 hora, meus irmãos, e eu nunca tinha orado 1 hora, né? E eu me ajoelhei, irmãos, eu orei por todos os missionários do Brasil, do mundo inteiro, da África, do Amazonas, de tudo quanto foi canto, minha família toda. Quando eu olhei no relógio, só tinha 5 minutos, eu falei, meu Deus do céu. Haja oração para 1 hora, né? O que eu vou orar agora? Porque em 5 minutos eu consegui colocar em ordem a lista toda dos missionários e do pessoal que estava lá. Então, começa devagar. Vai se afeiçoando com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está dizendo para você, sabe? Eu tenho muita preocupação com aquelas pessoas que são muito radicais, tanto para a direita quanto para a esquerda. Todo radicalismo é perigoso. Todo radicalismo é perigoso, tanto de quem é totalmente anarquista, daqueles que não querem saber de nada, quanto daqueles que são xiitas, extremistas, não é? Não, Jesus trouxe um meio termo das coisas, e as pessoas olhavam para Jesus e eles percebiam em Jesus. Faz um exercício, começa a ler os evangelhos e vai percebendo com outras linguagens, tipo assim, vai ler o evangelho na linguagem de hoje, na Nova Versão Internacional. Veja como é que Jesus detonava com aqueles fariseus, com os saduceus, mas Jesus trazia as pessoas, e Jesus fazia algo que qualquer um de nós pastores não consegue fazer. A Bíblia diz que quanto mais Jesus pregava, mais gente gostava de Jesus. Jesus passava 2 dias, 3 dias, e a multidão ia alcançando, aumentando. Se eu ficar aqui até meia-noite, eu acho que eu só fico com os bancos aqui, o pastor e tal, todo mundo aqui foi embora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É começar gradativo, entendendo, olha, há um chamado de Deus para a minha vida. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Há um chamado de Deus para você, há um mandato de Deus. Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus te trouxe para este lugar aqui para você servir ao reino de Deus. Você não pode ter cor de partido, de igreja, de irmão, de pessoa. Você tem que servir a Jesus Cristo. Você tem que dizer assim, a minha vida pertence a Jesus, eu vou servir a Ele, eu vou viver para Ele, e eu tenho que fazer para Ele. E aí você vai começar, paulatinamente, entendendo o princípio, entendendo a dinâmica, e se tornando um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus nos ajude, queridos, nessa noite, a sermos discípulos de Jesus. Que Deus nos ajude nessa noite a sermos uma igreja relevante.
uma igreja que mude radicalmente com Cristo, sem muitas, sabe, sem muitos floreios, sem muitas coisas. O pastor José Paulo Marcelo também não me conversou nada, não sei de nada. Outro dia, uma irmã muito conhecida nossa, a gente deu aula no CFTBN, e aquela jovem, a irmã contou uma experiência que eu achei assim tenebrosa. Ela disse que a jovem trabalhava na casa dela e ela começou sentindo assim um cheiro mais assim forte de suor naquela pessoa. Eu disse: meu Deus, eu tenho que falar com essa jovem, será que ela está, né, como é que está a vida dela? E aí um dia a irmã chamou e disse assim: ô querida, você está tomando banho direitinho? Você está assim fazendo higiene direitinho? Ela disse: não, irmã, eu estou, mas é porque o pastor lá está pregando que a gente não pode mais tomar nem banho pelado. Porque se Jesus voltar e eu estiver pelado tomando banho, eu fico. Então agora eu tenho que usar uma toga, uma togona assim, e eu tenho que tomar banho daquele jeito, depois tirar. Irmãos, isso são fardos que muitas vezes são colocados sobre nós como igreja, e que nós muitas vezes vamos assimilando essas coisas. O que eu estou querendo dizer é isso. Tomara que aqui ninguém toma banho de togona, né? Imagina, né? Mas o que eu estou dizendo a você é que nós não precisamos ser pessoas totalmente diferentes das pessoas que estão aí fora. Claro, existem roupas que a gente não pode usar, existem linguagens que a gente não deve pronunciar, que a Bíblia nos ensina, existem condutas de comportamento. Amém, igreja? Amém. Mas os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Jesus era uma pessoa tão conhecida, andava com o povo, que quando os soldados foram prender Jesus, alguém teve que ir lá dar um beijo no rosto dele para alguém saber quem era Jesus, porque Jesus estava no meio do povo. Nós temos que estar no meio das pessoas, mas não viver como elas vivem. Temos que mostrar Jesus Cristo como diferença nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar nesse instante, em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e diga para ele: você tem um mandato de Jesus. E diferente de todos os políticos, nosso mandato não vence de 4 em 4 anos não, viu? O nosso mandato é eterno, né? Jesus nos chamou para vivermos assim, ó, na presença, na transformação, no mover do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Feche seus olhos um instante, coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, nessa noite nós estamos aqui, Pai, como igreja. Esse aniversário da igreja. Oh Deus, com tanto carinho os irmãos estão preparando essa festa, esse momento. Oh Deus, convidando pessoas, amigos, familiares. E que essa igreja seja um referencial neste bairro, Senhor. Que nós entendamos esse chamado de Jesus Cristo, esse mandado de Jesus. Esta palavra de Cristo possa ser colocada dentro do nosso coração. E que nessa noite nós não saiamos daqui como entramos. Não, Senhor. Mas muda a nossa história. Muda a história desta igreja, dos irmãos, do mais novo ao mais velho, Senhor. Muda, Senhor, a nossa vida. Traz, ó Deus, um novo tempo para nós, como povo do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender o chamado, os princípios, aquilo que o Senhor tem nos convidado para ser. O Senhor nos deu uma missão como igreja, como povo de Deus. Mesmo que mude as circunstâncias, mas o propósito precisa permanecer firme, inalterável, inabalável na tua presença. Abençoa os teus servos, pastores desta igreja, o pastor José Paulo, o pastor Marcelo. Abençoa, Senhor, esta igreja, do jovem, da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do ancião, da anciã, Senhor. Deus, toma cada um nas suas mãos, Pai. Opera milagres através da vida dos teus servos. E que esta igreja possa, Deus, impactar, Senhor. Nos ajuda a impactar, ó Deus, o mundo. Como diz lá na tua palavra em Atos dos Apóstolos, aqueles que estão abalando o mundo chegaram a este lugar para mudar a concepção, as ideias, os princípios das pessoas
mas pela palavra de Deus. Ensina-nos, Senhor, nesta noite. E nos faz, Senhor, viver na dimensão da Tua palavra em nossos corações. Dê força, Senhor, àquele irmão, àquela irmã que está aqui nessa noite, que muitas vezes já passou por tantas lutas, ou tem passado por tantos problemas. Muitas vezes pensamos até em desistir, em abandonar, ó Deus, o princípio, a palavra. Deus, nessa noite, traz um ânimo no coração desse irmão, dessa irmã, mostrando que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos guiado, Senhor. Nós te louvamos nesta noite, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Graças e paz, amém, querido? Sente um pouquinho no seu lugar. Irmãos, que aula. Como é bom ter um professor, né? Que aula do que é essa igreja. A minha oração, pastor pregando, a minha oração é que nós venhamos pegar tudo que nós ouvimos